Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva de volta ao castelo de Colditz e às suas fugas espetaculares. Mas antes da gente tentar escalar as muralhas e escapar do castelo de Colditz, não se esqueça da promoção aqui do canal. Adquirindo a camisa do Viagem na História, você concorre a uma viagem pelos 80 anos do Dia D em 2024, na Normandia. Já acabamos o primeiro lote de camisas e iniciamos agora a venda do segundo lote. Corra e garanta a sua. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. O castelo de Colditz, uma famosa prisão nazista na Segunda Guerra Mundial, abrigou mais de 500 prisioneiros e muitas histórias que ali ocorreram. Aqui no canal eu já tenho um vídeo sobre o castelo de Colditz, mas atendendo aos inúmeros pedidos, a gente vai fazer a parte 2, contando outras histórias e outras fugas espetaculares. Estas fugas famosas ganharam as telas do mundo inteiro, em filmes e séries, e imortalizaram tudo o que aconteceu ali durante a Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães capturaram milhões de prisioneiros, mas havia uma diferença entre um campo de prisioneiros comum, um campo de concentração ou um local especial, como o castelo de Colditz. Em Colditz, era mantida uma elite de prisioneiros aliados, geralmente oficiais de patente superior e de várias nacionalidades. Mas todos eles tinham um ponto em comum: já haviam tentado fugir de outros campos de prisioneiros e, por serem fugitivos irremediáveis, foram enviados para Colditz, um local que os alemães consideravam a prova de fugas. Estes locais onde os prisioneiros eram mantidos, obviamente, geraram muitos filmes no pós-guerra. O mais famoso deles é Fugindo do Inferno, mas existem outros, como A Coragem é a Senha, O Expresso de Von Ryan, Stalag 7, a famosa série de TV Guerra, Sombra e Água Fresca e tantos outros. Mas foi um filme em especial que inspirou este vídeo, A Fuga dos Homens Pássaros, que mostrava de maneira inspirada na verdade, mas um tanto quanto ficcional, como todo filme, a fuga de prisioneiros num planador construído e lançado de dentro do castelo de Colditz. Vamos então saber mais histórias sobre Colditz. O castelo de Colditz, no estado alemão da Saxônia, localizado perto de Leipzig e Dresden, foi construído na encosta de um penhasco rochoso acima do rio Mulde, no século XI. O local ganhou fama internacional como um campo de prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente preparado para oficiais aliados considerados incorrigíveis, ou seja, que repetidamente escaparam de outros campos alemães. Durante a guerra, o castelo abrigou cerca de 500 oficiais aliados, pois o castelo de Colditz era considerado impossível de escapar. Mas estes oficiais fizeram uma série de tentativas ousadas e o local no final da guerra ostentava um dos maiores índices de fugas bem-sucedidas. Para sair do castelo, existiam 3 portões com segurança reforçada. Os muros eram altos e espessos. Na área externa, cercas protegiam o pátio, além de patrulhas constantes, pontos com metralhadoras, holofotes, refletores para vigilância noturna. O castelo era construído sobre uma montanha rochosa, portanto era impossível a escavação de túneis no solo. Além disso, a pequena cidade de Colditz, onde está o castelo, fica a 600 quilômetros da Suíça, o país neutro mais próximo. Portanto, o desafio não era apenas escapar do castelo, mas também percorrer 600 quilômetros em território inimigo. Estas inúmeras tentativas de fuga, como eu disse, geraram muitas histórias. Um vídeo ou 2 não são suficientes para contar estas histórias. Mas antes de contá-las, vamos lembrar as histórias já mostradas.
O castelo recebeu prisioneiros britânicos, canadenses, franceses, poloneses, holandeses, belgas e até americanos, mas ao final da guerra. Estes prisioneiros inventaram vários métodos para escapar. Duplicaram chaves de portas, copiaram mapas, falsificaram documentos alemães e fabricaram também suas próprias ferramentas. E criaram até um mercado negro em que os prisioneiros usavam itens de seus pacotes da Cruz Vermelha para comprar informações e ferramentas de alguns guardas que topavam cooperar, ou moradores da cidade anexa ao castelo. Mas mesmo conseguindo escapar do cativeiro no castelo, os prisioneiros ainda enfrentavam o desafio de seguir o seu caminho em um território inimigo. Durante o tempo em que o castelo de Colditz foi uma prisão, aconteceram 300 tentativas de fuga, das quais 31 foram bem-sucedidas. Já mostramos aqui no canal Viagem na História algumas dessas fugas no programa anterior sobre Colditz. Mas vamos aqui relembrar para quem não viu o outro vídeo, recomendo que veja. A primeira delas foi a fuga no colchão, quando prisioneiros britânicos conseguiram escapar escondendo-se dentro de colchões que estavam sendo retirados do castelo para serem incinerados. Eles entraram dentro do colchão, que foi jogado em um caminhão junto com outros colchões e levados para fora do castelo. Outra fuga cinematográfica foi a dos prisioneiros que simularam um jogo de rugby no pátio em frente ao castelo. 2 deles se esconderam num alçapão e depois, no meio da noite, fugiram para a liberdade. Mas a fuga deles só foi detectada posteriormente, pois foram substituídos por bonecos durante a contagem matinal. Alguns prisioneiros eram especialmente criativos e tentavam fugir a toda hora, como Dominic Bruce, um pequeno inglês que tentou fugir dentro de um caixote da Cruz Vermelha. Outro foi um francês que se disfarçou de mulher e já ia escapando da prisão quando seu relógio caiu no chão, e um outro prisioneiro que não sabia da estratégia chamou a Lady, que foi detectada pelos alemães. Um grupo de prisioneiros escavou pelas entranhas do castelo e saiu dentro do banheiro dos soldados alemães e logo foram presos. Em outro momento, os prisioneiros provocaram um curto-circuito. Os alemães chamaram o eletricista de plantão que morava na cidade em frente ao castelo, a cidade de Colditz, e enquanto ele estava consertando o problema, um prisioneiro se disfarçou igualzinho ao eletricista e tentou sair pela frente, e teria conseguido, se não fosse pedida a ele a senha para poder sair do castelo pela segurança alemã. Uma outra tentativa foi a que ocorreu durante uma apresentação teatral, cujo barulho da apresentação disfarçou o movimento dos prisioneiros que escapavam. Eles desceram por uma corda, através de um túnel no próprio castelo, vestiram-se de soldados alemães e conseguiram sair do castelo. Parte deles chegou à liberdade, outros foram presos durante a escapada. Mas quando se fala destas fugas, uma das mais espetaculares foi a de Irene Neve, que depois de escapar de Colditz teve uma vida pública muito agitada e um triste fim. 6 de janeiro de 1942. Nesta noite, 4 oficiais prisioneiros em Colditz deslizaram por um buraco aberto no chão do teatro, onde os prisioneiros executavam um concerto, descendo por uma sala desocupada, ganhando o corredor que levava ao portão principal do pátio, saindo sobre a sala da guarda alemã. Vestidos então como oficiais alemães, desceram por ali, passando pela guarita, atravessando o pátio alemão e saíram tranquilamente pelo portão principal. Daí, sob o manto da escuridão, escalaram um muro desprotegido ao longo do pátio. Tratava-se do tenente britânico Irene Neve e o tenente holandês Tony Lutjen, que era fluente em alemão, o que foi fundamental para o sucesso da fuga dos dois. Depois de passarem o muro do pátio, enterraram seus uniformes alemães e pegaram o trem matinal para Leipzig, chegando até Ulm. Mas em Augsburg, a senhora que vendia passagens de trem ficou desconfiada e avisou a polícia local. Os dois foram capturados e interrogados, contando que eram holandeses trabalhando na Alemanha. Ao serem enviados para um outro local para uma checagem, eles conseguiram escapar novamente, caminhando por 3 dias, sendo descobertos novamente por trabalhadores.
Novamente em risco, na noite do quarto dia conseguiram chegar à fronteira suíça, buscando abrigo no vilarejo de Ramsen, já em território suíço. Por sua fuga bem-sucedida, ambos foram condecorados em seus respectivos países, e Irene ingressou no parlamento após a guerra. Irene foi um guerreiro, lutou para fugir da prisão para continuar a lutar, e quando a guerra acabou, também continuou lutando, desta vez dentro do parlamento britânico, até o seu assassinato. No parlamento britânico, Niamh era conservador e tinha uma postura muito dura com relação à Irlanda do Norte. E foi essa posição política que levou a seu assassinato. No dia 30 de março de 1979, Liv foi atingido por uma explosão em uma bomba colocada no seu carro. A explosão aconteceu no estacionamento do Palácio de Westminster e ele morreu no hospital devido aos ferimentos causados pela explosão, aos 63 anos de idade. Triste fim para um herói da Segunda Guerra. Outro personagem prisioneiro de Colditz, cuja trajetória ficou marcada na história, foi Bill Fowler. Hadley Neville Fowler, ou Bill Fowler, foi um piloto da Força Aérea Britânica que se tornou prisioneiro de guerra e escapou com sucesso de Colditz durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a invasão da França em 1940, o esquadrão de Fowler atuava sobre o continente e foi nos céus da França que ele teve o seu primeiro abate, em 12 de maio de 1940, quando derrubou um ME-109. Logo em seguida, também abateu um bombardeio Dornier do 17, no dia 14 de maio, e mais um ME-109 no dia seguinte. Porém, ao atingir o avião inimigo, o seu avião também foi atingido, e Fowler saltou de paraquedas sobre a floresta das Ardenas, se juntando a alguns soldados franceses em retirada. No dia seguinte, 16 de maio, o grupo foi cercado e forçado a se render. Fowler se tornou prisioneiro de guerra. Já no primeiro campo em que estava prisioneiro, Fowler fez um falso uniforme alemão com vários pedaços de material e um terno civil. E no dia 5 de novembro de 41, fugiu usando este uniforme. Chegou até as docas e se escondeu no navio sueco, mas foi localizado e preso novamente. Enviado por fim ao castelo de Colditz, onde chegou em dezembro de 1941. Em 9 de setembro de 1942, juntamente com alguns oficiais holandeses e britânicos, 6 ao todo, conseguiram fugir após cavarem um túnel e se esconderem dentro de um depósito de uniformes alemães. O grupo passou por várias sentinelas, liderados por um dos prisioneiros vestidos de suboficial alemão, e deixaram o castelo sem serem abordados. Fora do acampamento, eles vestiram roupas civis e se separaram. Começava ali a jornada rumo à liberdade de Fowler. Eles percorreram 31 quilômetros a pé, pegaram um trem em Stuttgart e de lá outro trem para a fronteira com a Suíça. No caminho foram parados por policiais alemães, mas seus documentos falsos foram suficientes para passarem na inspeção. Conseguiram então cruzar a fronteira com a Suíça em 13 de dezembro de 1942 e foram levados para o consulado britânico em Berna. Mas apenas 2 conseguiram. Os outros 4 fugitivos foram recapturados ainda perto de Colditz. Da Suíça, Fowler e o major Littledale viajaram pela França desocupada em direção à Espanha. Chegando no país, foram levados para uma prisão militar e mantidos em condições difíceis até fevereiro de 43, quando finalmente o cônsul britânico em Barcelona conseguiu enviá-los para Gibraltar, e Fowler voltou ao Reino Unido logo depois, recebendo a Cruz Militar em 14 de dezembro de 1943. Bill Fowler, no entanto, morreu após ser reintegrado à Força Aérea Britânica durante um teste aéreo, quando pilotava um Hawker Typhoon, em 26 de março de 1944, e foi enterrado no cemitério de Durrington. Um dos colegas de Bill Fowler dentro da prisão de Colditz e também nas fugas foi Ronnie Littledale, que também lutou para fugir de Colditz e continuou lutando a Segunda Guerra, até se deparar com uma posição alemã que ceifou a sua vida. O companheiro de Bill Fowler, na sua etapa final da fuga desde Colditz, foi Ronnie Littledale, como era conhecido o tenente-coronel Ronald Bolton Littledale. Littledale havia servido o exército britânico na Índia, na Palestina e na Irlanda do Norte, e já era major. No início da Segunda Guerra Mundial, participou da defesa de Calais, com a 30ª Brigada de Infantaria,
aquela brigada que foi ordenada por Churchill para lutar até o último homem em Dunkirk, permitindo que o maior número possível de tropas escapasse. No final da epopeia de Dunkirk, Ronnie Littledale foi capturado por uma patrulha alemã. Desde a sua captura em 1940, Littledale tentou fugir diversas vezes. Por fim, escapou de um dos campos onde estava, se escondendo em um carrinho de mão que levava o lixo para uma cova fora do campo de prisioneiros. Dali se juntou à resistência polonesa, mas após 8 meses de liberdade foram recapturados em março de 1942, em Sófia, na Bulgária. A polícia local, prometendo ajuda, no entanto, vendeu-os aos alemães. Após passar um tempo em uma prisão militar em Viena, ele foi enviado para o castelo de Colditz. A fuga de Littledale, juntamente com o Major Cockburn e o Tenente Albert Best, foi cuidadosamente planejada e executada. Eles cavaram um túnel através das entranhas do castelo, partindo de um porão, passando por um poço de ventilação e saindo no pátio da fortaleza. O túnel levou vários meses para ser concluído, e para escaparem eles contaram com a ajuda dos outros prisioneiros, que organizaram uma orquestra que tocava uma música. E quando os guardas estavam atentos ao perímetro que eles teriam que atravessar a descoberto no pátio, a orquestra parava de tocar e os fugitivos ficavam escondidos. Quando a orquestra voltava a tocar, eles continuaram a correr. Depois de atravessarem o pátio, tiveram ainda que passar por um tubo de ventilação que mais parecia, segundo eles, um tubo de creme dental, de tão apertado que era. E eles se sentiram exatamente dessa forma ao saírem pelo tubo. Depois de saírem de Colditz, embarcaram em uma jornada perigosa e desafiadora através da Alemanha e da França ocupada para chegarem à Espanha neutra. Ali encontrou Irene e aguardar até que o cônsul britânico conseguisse liberá-los das autoridades espanholas e os levarem para Gibraltar. No Reino Unido, Littledale foi agraciado com a Distinguished Service Order e promovido em maio de 1943. No entanto, Ronnie Littledale retornaria à França logo após o dia D, no comando do 2º Batalhão do King's Royal Rifles. E ele estava em ação em Irènes, na França, em 1º de setembro de 44, quando, avançando em direção à cidade, ao fazerem uma curva, ficaram cara a cara com um canhão antitanque que abriu fogo a queima-roupa no veículo que usavam. O tenente-coronel Littledale morreu instantaneamente, assim como seu motorista e o comandante da bateria antitanque que estava com eles no veículo. A população local, logo após essa luta, recuperou os corpos e o prefeito da cidade organizou o funeral destes bravos soldados britânicos. No dia seguinte, eles foram enterrados com a bandeira britânica e toda a cidade parou para homenageá-los. Littledale está enterrado no cemitério de Irènes, perto de Amiens, na França. Muitos prisioneiros, como Littledale e Fowler, lutaram e morreram após a guerra. Mas Michael Sinclair foi o único prisioneiro que morreu dentro de Colditz ao tentar escapar. Reinhold Eggers, o chefe da segurança de Colditz, o considerou o maior fugitivo da prisão. Michael Sinclair tentou 7 vezes fugir de Colditz. Porém, num dia quente de outono, sem que ninguém soubesse de seus planos, Sinclair de repente pulou a cerca enquanto fazia uma caminhada no parque. Talvez ele pensasse que poderia escalar o muro principal do castelo na colina abaixo. Mas no topo do muro havia uma grade de segurança, e as sentinelas o mataram a tiros, e os alemães o enterraram no cemitério de Colditz com todas as honras. A bala que o matou o atingiu no cotovelo, mas ricocheteou direto em seu coração. Seu caixão foi coberto com a bandeira britânica, feita pelos próprios guardas alemães, e ele recebeu uma salva de 7 tiros. No pós-guerra, foi premiado com a Distinguished Service Order, o único soldado a recebê-la por escapar durante a Segunda Guerra Mundial. Sinclair está enterrado no cemitério de guerra de Berlim. Como eu disse no início do programa, Colditz teve filmes, séries, minisséries sobre os fatos que ali ocorreram. Mas o filme mais famoso e que fica na nossa mente é A Fuga dos Homens-Pássaros, por conta da história incrível da fuga de Colditz num planador. O planador realmente existiu e essa história merece sim ser recontada. A mais ambiciosa tentativa de fuga de Colditz
foi idealizada por dois pilotos britânicos, Jack Best e Bill Goldfinch, que haviam sido capturados após tentar escapar de outro campo de prisioneiros. O planador para 2 homens seria montado por Bill e Jack no sótão inferior acima da capela e deveria ser lançado para voar através do rio Mood, que estava 60 metros abaixo. A pista para decolagem seria construída a partir de mesas colocadas no telhado e o planador seria lançado por meio de um sistema de roldanas ancorados em uma banheira de metal em queda cheia de concreto que iria acelerar o planador a uma velocidade superior a 50 km por hora, no curto espaço de 20 metros. Os prisioneiros construíram uma parede falsa para esconder o espaço no sótão, aonde trabalharam lentamente no planador, construindo com pedaços de madeiras roubados, tecido de lençóis, colando tudo com mingau. Porém, a guerra terminou antes que o planador levantasse voo. E embora o planador de Colditz nunca tenha voado, o conceito era tão forte que um filme em 1971, A Fuga dos Homens-Pássaros, estrelado por Doug McClure e Richard Basehart, foi feito dando desfecho à história. Além disso, vários livros, documentários e uma série de TV chamada Colditz foram produzidos e lançados baseados em tudo que aconteceu no famoso castelo. No entanto, a maior fuga só veio a ocorrer mais de 50 anos depois. Em meados dos anos 1990, a TV britânica fez uma reconstituição e investiu pesado, recriando o planador e seguindo o passo a passo de toda a construção e preparação, que à época da guerra não ocorreu, pois a guerra acabou. Os aliados chegaram e libertaram a cidade. Mas no documentário da TV britânica, o plano foi finalmente executado na íntegra e o planador ganhou os céus da pequena cidade alemã, provando que o plano era viável e poderia ter sido implementado em sua plenitude. Mas nem tudo eram flores dentro de Colditz. As inúmeras nacionalidades europeias que compunham o hall dos prisioneiros também possuíam nas fileiras dos prisioneiros um único indiano, o Dr. Mazumdar, cuja história é inspiradora, mas que sofreu, dentro da prisão, preconceito dos outros prisioneiros, como ele. Pirendranath Mazumdar foi um oficial indiano do exército britânico indiano durante a Segunda Guerra Mundial. Ele serviu como capitão e posteriormente como major no Corpo de Engenheiros do Exército da Índia. Mazumdar foi capturado pelas forças alemãs na Líbia em 1941, durante a campanha do norte da África. Depois de várias tentativas de fuga de outros campos de prisioneiros, ele foi enviado para o castelo de Colditz, o Oflag 7C, na Alemanha. Mazumdar era médico, mas nem por isso deixou de sofrer o racismo mais terrível nas mãos de seus companheiros de prisão. Não dos alemães, pois os alemães o trataram como uma espécie de oportunidade de fazer propaganda, mas pelos outros prisioneiros, que o trataram como um cidadão de segunda classe. O fizeram cozinhar e limpar as instalações, e pior de tudo, disseram que ele não tinha permissão para escapar. Mazumdar era voluntário do Royal Army Medical Corps e o único soldado não branco entre os prisioneiros de Colditz. Por conta disso tudo, Mazumdar acabou insistindo que os alemães o transferissem para uma prisão totalmente indiana, na França ocupada pelos nazistas, fazendo até greve de fome para forçar sua saída. Ele conseguiu seu desejo e foi transferido para outra prisão, o campo de prisioneiros Marlag und Millag, localizado perto de Bremen, na Alemanha. Ali, conseguiu por fim a sua tão sonhada fuga. Escalou uma cerca de arame farpado com 5 metros de altura e depois caminhou 650 quilômetros a pé pela França ocupada até chegar à Suíça.
Após alcançar a liberdade, Mazumdar retornou à Índia e continuou a servir no exército após a independência do país. Ele se aposentou do exército em 1958 e atuou como membro do Conselho de Defesa da Índia. A sua história é notável. Estas foram mais umas histórias que ocorreram em Colditz. Obviamente, não se encerram aqui. E se vocês quiserem enviar os comentários, a gente faz mais um vídeo sobre Colditz. Só que dessa vez eu prometo que eu vou lá na prisão, tá bom? Mande então o seu comentário se apoia a esse projeto. Não se esqueça também de participar da promoção do canal. Adquirindo a camisa dos 200 mil inscritos, você concorre a uma jornada pelos 80 anos do dia D na Normandia. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Era isso que eu tinha por hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de dar um like no programa, se inscrever no canal se não estiver inscrito e também deixar o seu comentário. E eu volto logo com mais histórias. Até mais!